proteica. Antes de falarmos dos dois processos fundamentais, queria só falar um bocadinho do conceito de gene. Portanto, o gene é uma sequência específica de nucleótidos de DNA e que contém a informação que vai ser necessária para a produção da proteína. Agora, a síntese das proteínas, ela divide-se em duas etapas principais, a transcrição e a tradução. A transcrição é quando ocorre a síntese de moléculas de RNA mensageiro a partir então da informação do gene. Já a tradução ocorre nos ribossomas existentes no citoplasma, com a intervenção de moléculas de RNA transferência e RNA mensageiro. A partir daqui vai-se dar a polimerização da cadeia de aminoácidos que vai constituir a proteína. No caso dos procariontes, relembro que eles não têm um verdadeiro núcleo, portanto não há ali uma divisão entre o núcleo e o citoplasma, por isso a transcrição e a tradução ocorrem ambas na citoplasma, pelo que não vai haver processamento do RNA mensageiro, como vamos falar já a seguida nos eucariontes. Por isso, nos eucariontes, para além do processo de transcrição, há um processamento do RNA mensageiro, ambos ocorrem no núcleo, e a tradução depois é que ocorre no citoplasma. O que é a transcrição? Portanto, é o processo através do qual a célula sintetiza RNA com a informação genética que estava contida no DNA. Este processo compreende algumas características. Durante a transcrição, o gene vai determinar a sequência de bases nitrogenatas dos nucleótidos ao longo da cadeia da molécula de RNA mensageiro. Para cada gene, apenas uma das cadeias é transcrita, a cadeia molde, que fornece então este molde para a sequência de nucleótidos do RNA mensageiro. A molécula de RNA mensageiro é complementar à cadeia molde de DNA. O que é que isso significa? Os ribonucleótidos são adicionados por complementaridade entre bases nitrogenadas. Por isso, a citosina, guanina, adenina, timina do DNA é em parelho, respectivamente, com a guanina, citosina, uracilo e adenina do RNA mensageiro. A molécula de RNA mensageiro é sintetizada no sentido 5' 3' e sempre antiparalela à cadeia que serve de molde do DNA. Cada sequência de 3 ribonucleótidos é um tripleto e designa-se por codão e que é complementar de um tripleto de DNA da cadeia molde. A enzima RNA polimerase sintetiza então o RNA mensageiro, separando as duas cadeias de DNA, unindo os ribonucleótidos complementares à cadeia molde de DNA e alongando o polinucleótido de DNA. Portanto, aqui estamos a ver aqui nesta imagem. Eu tenho aqui o tripleto de DNA, ok? Que vai estar, ou seja, o DNA tem duas cadeias, ok? Apenas uma delas, que vai estar a complementar o RNA mensageiro, ok? Vai servir de base para a criação deste RNA mensageiro. Portanto, um tripleto de DNA da cadeia molde vai corresponder a um codão no RNA mensageiro. E este é o processo que nós designamos por transcrição. Ok, vamos ver este processo aqui neste vídeo, ok? Para nos ajudar a perceber também um bocadinho melhor esta ideia. A primeira etapa do dogma central da biologia molecular é a transferência de informação do DNA para o RNA. A este processo chamamos transcrição. A enzima polimerase do RNA catalisa a polimerização de RNA mensageiro, ou mRNA, a partir da molécula de DNA no sentido 5' 3'. Ao contrário do que acontece na replicação do DNA, durante a transcrição, são copiados para RNA apenas pequenos fragmentos de uma molécula de DNA, os genes. E das duas cadeias de DNA, apenas uma funciona como molde para a formação de RNA.
Esta cadeia é chamada cadeia MOLD. Tal como na replicação do DNA, as regras de emparelhamento das bases purinas e pirimidinas também se aplicam durante a transcrição, mas com uma diferença. A adenina presente no molde de DNA é emparelhada com uracilo em vez da timina. A sequência de nucleótidos de DNA, que é transcrita numa única molécula de mRNA, corresponde a uma unidade de transcrição. Consiste essencialmente em três regiões. Um promotor, ao qual se liga a polimerase do RNA, uma região codificadora e uma região de terminação. O processo de transcrição é diferente em procariontes e eucariontes. Todavia, em ambos os casos existem três etapas principais: iniciação, alongamento e terminação. A transcrição tem início quando a polimerase do RNA se liga ao promotor do gene. A polimerase do RNA também lineariza a hélice do DNA e expõe a cadeia MOLD para a transcrição. Esta enzima é responsável por ler o DNA e acrescentar ribonucleótidos seguindo a regra da complementaridade de bases nitrogenadas. Ao contrário da síntese de DNA, a síntese de RNA não requer um primer para ser iniciada. A etapa em que o novo RNA vai sendo formado corresponde ao alongamento. O alongamento continua até que a polimerase do RNA atinja a região de terminação. O RNA recém-formado separa-se da unidade de transcrição. Este é designado por RNA precursor ou pré-mRNA e é depois submetido a um processamento, com remoção de intrões e união dos exões, de modo a ser transformado em RNA funcional ou RNA maturo. A polimerase do RNA dissocia-se do DNA, marcando assim o fim do processo de transcrição. O mRNA desloca-se para o citoplasma, onde é traduzido para dar origem a uma proteína. Portanto, no vídeo, eles falaram já no que acontece após a formação da molécula de RNA mensageiro, onde fazem referência à questão de que não é formado logo a molécula de RNA mensageiro, mas sim um pré-mRNA. O que é que acontece? Ou seja, quando ocorre esta transcrição do RNA, do DNA para o mRNA, este vai conter intrões e exões. Ou seja, vai conter sequências codificantes e sequências não codificantes. Estas sequências não codificantes não interessam no processo de formação de proteínas, portanto, os intrões vão ser removidos para que depois haja uma união dos exões e assim formamos, de facto, o RNA mensageiro. Agora, também há um processamento alternativo do pré-RNA que permite, a partir do mesmo gene, nós vamos conseguir produzir diferentes proteínas. Ou seja, podemos processá-lo para células, por exemplo, aqui dá o exemplo, para células do músculo liso, para células do músculo estriado, com base no facto de haja exões, ou seja há exões constitutivos e há exões alternativos e a forma como estes aparecem no processamento vai fazer com que depois originem células diferentes. Nas células procarióticas, o RNA mensageiro não contém intrões, portanto, não há processamento. Agora, como é que depois vai ser feita esta leitura dos codões presentes no RNA mensageiro para uma sequência de aminoácidos? Então, isto é feito com base no chamado código genético. O que é que faz o código genético? Portanto, ele faz corresponder, ou seja, nós temos 4 nucleótidos e ele vai fazer uma correspondência entre um codão de nucleótidos, vai fazer correspondência a um aminoácido. Portanto,
nesta leitura, nós vamos ver, ou seja, se vocês pensarem numa sequência, por exemplo, se eu pegar aqui na leucina e tivermos na primeira base o C, na segunda base o U e na terceira base o U, portanto, ou seja, este codão vai ser interpretado numa proteína que vai ser, num aminoácido, peço desculpa, que vai ser a leucina. Por isso, cada tripleto de DNA codifica um codão de RNA mensageiro e depois cada codão vai codificar um aminoácido que vai estar na base da proteína que está a ser sintetizada. Aqui nesta tabela aparece um codão de iniciação e codões de finalização, ou seja, o início da formação da proteína, ou seja, da interpretação dos codões, tem que ser sempre feita a partir do AUG, portanto, da metionina. Portanto, ela serve para dar início à tradução. Depois, quando, durante o processo de tradução, é encontrado uma das três mas as sequências de finalização, portanto, o AA, o AG e o GA, então significa que a partir desse momento a tradução é interrompida e significa que está formada a proteína. O código genético, já tínhamos falado sobre isso, portanto, já tínhamos falado de algumas características, peço desculpa, não do código genético, mas na parte da replicação do DNA. Mas o código genético em si é universal, ou seja, é igual para todos os seres vivos, não é ambíguo. O que é que isso significa? Que cada conjunto de 3 letras só codifica um aminoácido, mas é redundante, porque como vimos na tabela anterior, nós temos diferentes codões a codificarem o mesmo aminoácido. Relativamente ao RNA transferência, portanto, o que é que acontece? Este tripleto, ou seja, os codões de RNA mensageiro, não reconhecem diretamente os aminoácidos. Portanto, ele tem que ser traduzido para ser interpretado depois no aminoácido. E isso é feito ao nível do RNA transferência ou tRNA. Portanto, o que é que faz? No tRNA existe também uma sequência de 3 nucleótidos, que vai ser chamado anticodão, que é complementar de quem? Do codão que está presente no RNA mensageiro e permite reconhecê-lo e emparelhar-se com ele. Os ribossomas, por sua vez, possuem 2 subunidades, nós já falamos sobre isso, promove o emparelhamento dos RNA transferência com os codões do RNA mensageiro e a subunidade maior vai se encaixar quando a tradução para promover as ligações aos aminoácidos e que vai unir não só os aminoácidos, mas sim também formar uma cadeia polipeptídica. Portanto, dos processos da tradução, portanto, nós temos então a iniciação, ou seja, a subunidade menor do ribossoma liga-se ao RNA mensageiro e avança até encontrar o tal codão de iniciação, que é o AUG. Vai-se então ligar um RNA transferência que transporta quem? A metionina, portanto, transporta o tal aminoácido, liga-se por complementaridade ao codão de RNA mensageiro de iniciação. A subunidade maior depois também se liga à subunidade menor do ribossoma. E está iniciado aqui o processo de tradução. Depois, um segundo RNA transferência vai transportar um aminoácido específico que vai estar de acordo com o outro codão que vai aparecer na leitura. Depois, nós vamos ter aqui uma enzima que vai estar localizada na subunidade maior do ribossoma, que vai então catalisar a metionina e o aminoácido, ou seja, vai criar aqui uma ligação entre os dois. O RNA transferência que se tinha ligado inicialmente vai se desprender. O ribossoma então avança 3 bases no RNA mensageiro, sempre no sentido 5' 3', de forma a fazer o quê? A receber mais um RNA transferência. E isto vai acontecer ao longo de todo o processamento da molécula de RNA mensageiro. Portanto, este é o sentido do ribossoma, tá bem? 5', 3'. Portanto, e isto vai sendo feito até chegarmos à finalização. Portanto, o que é que acontece? Quando o ribossoma atinge um codão de finalização do RNA mensageiro, uma proteína designada fator de determinação liga-se ao ribossoma. E esse fator de libertação vai quebrar a ligação entre o RNA transferência e o péptido que estava a ser formado. E então depois tudo depois se solta. Portanto, as duas subunidades do ribossoma vão se dissociar, libertam as moléculas e tudo, ou seja, e fica tudo livre para um novo processamento. Organizado em segmentos, chamados genes, que são as unidades moleculares
hereditariedade. Os genes presentes no DNA são transcritos para RNA mensageiro. O RNA mensageiro é depois traduzido para uma proteína. Esta transferência de informação do DNA para o RNA e depois para proteínas é conhecida como o dogma central da biologia molecular ou o dogma central da vida. O ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA, são dois tipos de ácidos nucleicos presentes nas células. Agora, nas células procarióticas e nas eucarióticas, o mesmo gene pode ser consecutivamente transcrito e cada molécula de RNA mensageiro pode ser traduzida em simultâneo por mais do que um ribossoma. E isso faz com que haja uma maior rapidez no processo de síntese proteica e leva a que haja a formação de várias proteínas iguais, ou seja, há uma amplificação da síntese. A associação de ribossomas que traduzem a mesma molécula de RNA mensageiro designa-se por poliribossoma. Agora, o que é que acontece? Durante este processo de síntese proteica podem ocorrer mutações, que é o que nós chamamos de mutações génicas. Mutações que ocorrem por alteração na sequência de nucleótidos de DNA. Ou seja, temos aqui um processo que pode haver aqui troca de nucleótidos, está bem? Portanto, o gene normal, por exemplo, aqui era CTC, mas na DNA está CAC. E ao ser traduzido depois para o RNA mensageiro, ou seja, esta tradução depois do RNA mensageiro, ou seja, vai ser transcrito e depois, ao ser traduzido para um aminoácido, nós verificamos aqui uma alteração no aminoácido. Pode ocorrer também uma inversão, ou seja, uma alteração nessa ordem, que também poderá traduzir, então, aqui neste caso, um novo aminoácido. Pode haver perda de nucleótidos ou introdução de nucleótidos. E atenção que aqui vai provocar um desfazamento da leitura, está bem? Ou seja, nós ao retirarmos ou adicionarmos, automaticamente vai avançar ou retrair aqui na cadeia de DNA. As mutações podem ocorrer ao nível das células somáticas ou ao nível das células germinativas. Qual é a diferença? As células somáticas, a ideia de que só afeta uma determinada região do corpo e não é hereditária, ok? Portanto, ou seja, pode não ser transmitido às gerações seguintes. Quando afeta as células germinativas, o que significa que vai ser ao nível da própria formação do ser, então, ou seja, vai estar numa situação em que é hereditária e por isso vai afetar não só todo o organismo e poderá ter consequências na linha germinativa. As mutações, atenção, que podem ser prejudiciais, mas também podem ser vantajosas, uma vez que as próprias mutações vão ser uma fonte primária de variabilidade. Agora, qual é o efeito que estas mutações têm ao nível da formação de proteínas? Temos mutações silenciosas, ou seja, há aqui alterações que, como nós vimos, dada a redundância do código genético, eles vão codificar o mesmo aminoácido, portanto a proteína formada é igual. Há mutações sem sentido, ou seja, há a troca de nucleótidos, mas essa pode levar à formação de um codão de terminação e, portanto, significa que há uma redução na formação da proteína. E também a inserção ou eliminação das bases na sequência pode alterar a grelha de leitura a partir desse ponto e vai alterar os aminoácidos e conduzindo a formação de proteínas que podem ser disfuncionais. Mutações que não são sinónimas leva à produção de uma proteína alterada, mas mais funcional, como resultado da introdução de um aminoácido diferente. Podemos ter uma mutação que seja neutra ou conservativa, ou seja, há a formação do aminoácido, mas ele é quimicamente semelhante e, portanto, a proteína mantém a mesma função, ou uma mutação que não é conservativa e, portanto, a alteração, neste caso, do aminoácido vai conduzir a uma estrutura diferente em termos proteicos
E, portanto, isso pode levar a efeitos que são prejudiciais.